quebrar essa ideia de amor romântico e entender que esse afago, essa proteção, esse cuidado são caminhos completamente diferentes, eles não sustentam as relações. E para começar é bom estar atento a isso, senão a gente fica muito frustrado, porque a gente fica nas relações esperando isso o tempo todo e fica complicado. A gente entende então que relação saudável é o quê? É o que a gente falou aqui, é onde você dá o melhor e você recebe o melhor. Então, o que acontece? Relação tóxica é quando isso não acontece. É quando você não tem condições de dar o melhor de você. A gente não sabe explicar muito bem, mas parece que tem relações que ela emana da gente o que há de pior. A gente não consegue entender, mas é uma coisa que irrita, é uma coisa que mexe profundamente, né? E essa coisa de dar e receber o melhor para o outro é como a gente fala, é um ponto ideal, mas nem sempre é real, nem sempre é o que acontece. E a gente precisa entender que na relação tóxica há uma quebra disso, né? Desse paradigma de receber o melhor, porque ele traz para o outro que é a ideia de controle. A pessoa que tem uma tendência a ser tóxica, o que vai acontecer? Ela provavelmente vai ser uma pessoa, e a gente não se engane com isso, que vai tentar agradar muito. Ela não vai ser uma pessoa desagradável de início, gente. Ela vai ser uma pessoa que vai tentar te agradar, vai resolver tudo pra você, vai ser uma pessoa encantadora, vai ser uma pessoa que vai chegar causando, mudando a sua vida, trazendo coisas maravilhosas. Só que da mesma forma que começa, parece que termina, né? A coisa não se sustenta. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pessoas com tendências a serem tóxicas, e a gente está falando aqui de um nível de toxicidade maior. Pessoas com tendência a ser tóxicas, elas vão causar dependência em você. Ela vai fazer as coisas para te agradar, para o quê? Para causar dependência em você, para que você precise dela, né? E o que acontece? Meio que te isolar dos seus amigos, dos seus familiares e fazer com que você fique sob o controle dela, completamente sob o controle dela. É uma relação meio que de posse. E isso é uma coisa muito negativa. Então você vai se isolando o tempo todo, né? Você vai se distanciando das pessoas e fica com a sensação de que você está devendo algo para essa pessoa. E muito cuidado, gente, porque se a gente se sente em dívida, a gente se sente culpada. E se a gente se sente culpada e em dívida, o que acontece? A gente não consegue, porque a gente começa a se sentir culpada, a gente começa a ficar mal, a gente começa a entrar em conflitos de culpa, de medo, de raiva, e isso começa a fazer de você vivenciar sentimentos de fracasso, sentimento de incompetência, sentimento de que você não dá conta, né? Que você está sempre fazendo algo errado, aquela sensação de que você está pisando em ovos. Você sabe quando você está numa situação tóxica, quando essas coisas acontecem. E isso geralmente não acontece de início. De início é tudo maravilhoso, de início é ótimo. Nós estamos aí com hormônio, tudo acontecendo, é tudo novo, a pessoa está chegando, está envolvendo. Então, o que vai acontecer de início? Há uma questão da sedução. E nessa sedução, né, do envolvimento, esse momento é mágico, mas isso tudo acontece após esse momento. E aí você vai me perguntar, né, mas Márcia, qual a diferença da relação tóxica para a relação abusiva? Particularmente, eu não vejo muita diferença. Alguns psicólogos, alguns profissionais que trabalham com isso, pesquisadores também da área, que fazem trabalhos específicos nessa área, não veem muita diferença. É uma tênue diferença, sim, e eu vou explicar aqui para vocês qual é a diferença. A diferença que nós podemos considerar, né, é praticamente similar, muito similar, e a diferença é tênue porque, na verdade, o que acontece? O relacionamento que a gente considera assim tóxico, ele pode ser um pouco mais leve. Ele tem uma aparência mais sutil, ele é mais sutil, né? Dependendo do que se trata, ele é tão sutil que as pessoas que estão ao lado, elas não observam, elas não percebem a toxicidade da relação, né? Principalmente por conta, muitas vezes, do meio social. Se o meio pensa de uma forma tóxica, e se você está no meio onde as pessoas são, no geral, tóxicas, aquilo não soa como algo estranho, aquilo soa como algo quê? Como algo dito do normal. Então, quando a gente entende a relação abusiva como algo mais agressivo. Por exemplo, vai sempre ser quando há um enquadramento,
né, de algum crime, você entende que isso é abusivo. Quando há uma situação mais grave, as pessoas, de abuso mesmo físico, as pessoas entendem que é uma relação abusiva. Eu não vejo diferença porque eu entendo que seja leve ou mais leve ou não, digamos assim, relação tóxica e abusiva para mim são coisas muito similares. Agora a gente tem que observar, claro, existe um nível maior de toxicidade, existe um nível menor de toxicidade. Então a gente entende que relação abusiva é quando é um nível maior de toxicidade. Existe em todas as esferas de relacionamento. E quando o relacionamento é com amigo, gente, é a mesma coisa. Quando o relacionamento é com amigo, funciona igual. Quando vocês estão começando com uma amizade, o que acontece? Você está ali encantado com essa amizade, a pessoa está querendo ser sua melhor amiga, fazer tudo para te agradar, para te ajudar, para ser a solução. E de repente a pessoa começa a agir de que forma? Te controlando, te cerceando. E as coisas começam a mudar, né? Então, na verdade, é exatamente isso, está tudo junto e misturado. Só muda a forma de vocês se relacionarem, porque a relação afetiva, digamos assim, amorosa, ela é mais específica e ela parece mais porque as pessoas estão ali juntas, no mesmo propósito, a gente está acompanhando e a gente acaba vendo início, meio e fim. Mas isso acontece muito. Todos nós, se você parar para observar, você vai encontrar amigos na sua lista de amigos que são extremamente tóxicos, inclusive abusivos. Eles podem até não ser com você, mas eles são com alguém. Então presta atenção nisso. A relação abusiva e a relação tóxica, elas vão sempre ser uma relação de posse. E, gente, deixa eu falar só uma coisa para vocês, assim, entenderem, né? Que antes de qualquer coisa, qualquer um de nós podemos ser abusivos e tóxicos e nem nos darmos conta disso. Lembra que eu falei lá no início? O que é uma relação boa? É uma relação onde demanda o quê? Onde você demanda o melhor. Quando uma relação é tóxica, quando uma relação é ruim, ela começa a demandar da gente o pior. Se você lida com uma pessoa que é abusiva, quando você menos perceber, você vai estar sendo tão abusiva e tão tóxica quanto ela. Porque ela te leva num limite. Você começa a fazer coisas que você não imaginava fazer. Porque você começa a ser levado, né, para situações de confusões mentais, de muita incompreensão. Porque ocorre muita mentira, ocorre muita negação, ocorre muita pressão, há muita tortura, muita manipulação. E isso por isso que eu falei para vocês, ocorre de uma forma mais sutil ou pode ser de uma forma mais direta, uma forma mais agressiva. O que vai diferenciar isso, o que vai fazer com que a gente entenda, porque dizer que isso faz menos mal ou mais mal é muito complicado, porque as pessoas são diferentes. A coisa pode surgir de uma forma muito sutil e ser extremamente maléfica. Pode surgir de uma forma muito agressiva e a pessoa conseguir lidar bem com isso, esquecer e sair de boa e se refazer. Então depende muito. No final das contas, é difícil. Uma coisa é certa, todas as relações abusivas são tóxicas, mas nem todas as relações tóxicas, segundo alguns autores, são abusivas. O que eles querem dizer é isso. Mas, no final das contas, eu acredito que todas as relações, elas são sim, todas as relações que são abusivas são tóxicas. Eu acredito que todas as relações que têm nível de toxicidade, elas podem se tornar abusivas. Tudo vai depender de como que você vai lidar com isso. A gente vai falar com isso daqui a pouco. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sei se vocês sabem como surgiu essa palavra tóxico, né? Essa ideia de relação tóxica, ela vem da palavra tóxico, que vem de tóxico, que vem dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eram aqueles homens que lutavam bravamente com as suas flechas. E o que eles faziam? Eles colocavam um veneninho na ponta da flecha deles. E esse veneno, quando eles chegavam e batiam lá no inimigo, o que acontecia? Paralisava o inimigo estava ali vendo tudo o que estava acontecendo, mas ele ficava completamente paralisado, completamente sem movimento, completamente drenado, sem energia, para baixo, consumido. Então, uma relação tóxica, ela faz isso com a gente. A gente sabe que está numa relação tóxica quando a gente começa a ficar desse jeito, drenado, fraco, sem energia, consumido, para baixo, sem movimento, sem ver saída. E você começa a entrar no funil, numa situação onde você começa a se culpar, onde você começa a ficar angustiado, num conflito e você não sabe nem mesmo o que você fez, o que você não fez, a pessoa fica o tempo todo colocando você em dúvida em relação a coisas que são tão simples e tão basais.
bem complicado. Então não é tão fácil assim entender, porque as pessoas falam, mas como assim, fulano? Quem você numa relação como essa? Como assim você se deixar cair numa situação como essa? É uma situação muito complicada, porque a pessoa